23. Yukiko Kitano engatinhava no chão de concreto do mirante em direção a Yumiko Kusaka. Seu estômago queimava e ela sentia que todas as forças haviam minado de seu corpo, mas de alguma forma ainda era capaz de engatinhar. Yukiko deixava atrás de si um rastro vermelho, como se tivesse sido desenhado brutalmente por um pincel sobre o concreto branco do chão do mirante. Yumi! Yukiko gritou. O grito provocou uma dor lacinante em seu estômago, mas ela não se importou. Sua melhor amiga, Kairi, jazia imóvel. Apenas isso era importante no momento. Yumiko caiu de costas, com o rosto virado em direção a Yukiko, mas seus olhos estavam fechados. Uma poça vermelha pegajosa começou a se formar sobre seu corpo. Quando Yukiko chegou até Yumiko, ela reuniu forças para levantar a parte superior do corpo da amiga. Então, a sacudiu pelos ombros. Yumi! Yumi! Conforme gritava, uma névoa vermelha pulverizava o rosto de Yumiko, mas Yukiko nem mesmo se dava conta de que ela saía de sua boca. Yumiko abriu os olhos devagar e sussurrou. Yukiko. Yumi, fique firme. Yumiko contraiu o rosto, então, por fim, conseguiu falar. Sinto muito, Yukiko. Fui burra. Corra. Fuja. Não. Yukiko gritou e balançou negativamente a cabeça. Temos que ir juntas. Vamos, rápido. Yukiko olhou ao redor, desesperada. Não havia sinal do atacante. Os tiros foram dados de algum ponto bem distante. Vamos! Ela tentou levantar o corpo de Yumiko em vão. Yukiko percebeu de imediato a dificuldade para suportar o próprio corpo. A dor no estômago aumentou e, conforme ela gritava, caiu outra vez para frente. O rosto de Yumiko estava bem em frente aos seus olhos. A amiga a fitava com os olhos vitrificados e perguntou com voz fraca. Você não pode se mover, Yukiko? Não. Yukiko forçou os músculos faciais, abrindo um sorriso. Pelo visto, não. Sinto muito mesmo, Yumiko voltou a dizer calmamente. Está tudo bem. Nós fizemos o que era certo, não é, Yumi? Ela podia sentir que Yumiko estava prestes a chorar. Embora Yukiko pensasse que não estava ferida seriamente, começava a perder a consciência bem rápido. Suas pálpebras pesavam. Yukiko voltou à realidade graças à voz de Yumiko. O quê? Há algo que eu não te falei quando conversamos há pouco. Hã? Yumiko sorriu levemente. Eu também estava apaixonada por Shuya. Por um momento, Yukiko não entendeu o que Yumiko falava. Ela não podia entender por ser tão inesperado ou porque os nervos auditivos começavam a se tornar estranhos. Por fim, as palavras de Yumiko bateram na porta do coração de Yukiko e entraram. Ah, era isso. Depois, conforme sua mente afundava na névoa, Yukiko se lembrou de uma cena. Ela e Yumiko haviam saído para fazer compras. Numa liquidação de 3.000 ienes a peça, elas encontraram um lindo par de brincos e, embora raramente seus gostos coincidissem, acabaram discutindo quem os compraria. Por fim, elas concordaram em repartir o custo para que ambas pudessem usar um brinco cada. Essa foi a primeira vez que elas realmente compraram bijuterias, e agora, esse brinco estava grudado no fundo de uma das gavetas na mesa da minha casa, perto da fronteira entre Shiroiwa e o distrito vizinho. Por algum motivo, Yukiko se sentia muito feliz, o que era estranho, pois estava morrendo. Realmente, Yukiko disse. Realmente. Yumiko exibiu um breve sorriso. Yukiko abriu a boca, apenas mais uma vez. Ela pôde dizer uma última palavra. Era verdade, ela não sabia muito acerca de religião, mas se a igreja do vale ofereceu a ela algo bonito, foi Yumiko. Nós nos encontramos na igreja e estivemos juntas desde então. Yumi, estou tão feliz de ter tido você como... Quando Yukiko estava prestes a dizer amiga, um bang se fez ouvir, e a cabeça de Yumiko balançou. Um orifício vermelho se formou em sua têmpora direita, e agora Yumiko olhava sem vida para a amiga. Seu olhar distante talvez fosse sem querer apropriado para o local em que estava, um mirante. Yukiko abriu a boca horrorizada quando ouviu o tiro.
dessa vez acompanhado de um choque com um golpe recebido na cabeça. Foi sua última sensação. Kazuo Kiriyama, o estudante número 6, permaneceu agachado de forma que ninguém fora do mirante pudesse vê-lo. Abaixou ao Walter PPK, que pertencera a Mitsuru no Mai, e se apossou dos kits de sobrevivência das duas garotas. Restam 27 estudantes. 24. Depois dos dois disparos, Shuya e Noriko permaneceram petrificados por um tempo. Um falcão sobrevoava, crocetando acima deles. Depois de examinar ao redor, Shogo se virou e lhes informou. Acabou. Vamos voltar. Enquanto apoiava Noriko pelo braço, Shuya elevou o olhar até encontrar o rosto de Shogo. Os lábios de Shuya tremiam incontrolavelmente. Como assim acabou? É tudo o que tem a dizer? Shogo apenas encolheu os ombros. Olhe, desculpe, esse meu jeito ruim de falar. Não tenho um vocabulário. De qualquer modo, agora você entendeu, certo? Alguns colegas de turma estão realmente envolvidos no jogo. E quero apenas acrescentar que isso não foi algo que Sakamoto e seu pessoal maquinaram para nos iniciar a briga uns com os outros. Eles também não querem morrer. Por isso estão confinados naquela escola. Shuya queria acrescentar algo, mas conseguiu se conter e começou a andar segurando o braço de Noriko. Conforme caminhavam, Noriko disse numa voz rouca. Foi terrível. Terrível. Tudo aquilo. Ao chegarem ao local onde estavam antes, Shogo começou a preparar os pertences de todos. O que está fazendo? Shuya perguntou. Preparem-se, por via das dúvidas. Vamos nos mover para uns 100 metros daqui, Shogo respondeu. Quem disse mesmo que era mais seguro permanecermos quietinhos? Shogo contraiu os lábios e balançou a cabeça. Você viu o que aconteceu agora há pouco. Não sei quem foi, mas o desgraçado é impiedoso. Além disso, o cara está munido de uma metralhadora. Ele deve ter percebido nossa localização. Sendo assim, será melhor nos transferirmos daqui apenas um pouco. Vamos nos mover só um pouquinho. Restam 27 estudantes. 25. Yutaka Seto, o estudante número 12, corria desesperadamente ladeira abaixo. Não. Seria mais correto afirmar que ele praticamente engatinhava com o corpo agachado para se esconder entre as moitas. O casaco da escola, preto, de tamanho P que cobria o corpo pequeno, se tornara praticamente branco da poeira da terra seca. Seus grandes olhos emanavam uma inocência pueril, mas justamente agora o rosto do palhaço da classe se contorcia de medo. Depois de deixar o prédio da escola, Yutaka Seto se escondera nos arbustos próximos ao pico da montanha norte, aproximadamente 50 metros abaixo do local onde Yumiko Kusaka e Yukiko Kitano chamavam todos com seu megafone. Embora estivesse um pouco em diagonal em relação a elas, Yutaka podia enxergá-las com nitidez. Ele hesitou, mas apesar da dúvida que o assaltava, por fim decidiu se juntar às meninas, e quando saíra para fazê-lo, ouviu o disparo de uma arma ao longe, e achou que as duas garotas olharam na direção oposta a dele. Então, enquanto hesitava se deveria ir verificar ou não o que acontecera antes de se passarem 10 ou 20 segundos, ouviu o som semelhante ao de uma máquina de escrever e o gemido amplificado da voz de Yumiko Kusaka, ao mesmo tempo que havia cair. Em seguida, Yukiko Kitano também foi baleada. Eles ainda deveriam estar vivas naquele momento, mas Yutaka não podia se mostrar e salvá-las. Afinal, ele nasceu para fazer graça. Lutar era algo muito difícil para o rapaz. E se isso não bastasse, a arma que recebera no kit de sobrevivência era um garfo, do tipo comum usado para comer espaguete. E então, ele ouviu uma arma ser disparada 2 vezes mais, em algum ponto fora de seu campo de visão. Yutaka entendeu que o atacante deu o golpe de misericórdia em Yumiko e Yukiko. Ao perceber isso, reuniu de imediato seus pertences e começou a deslizar pela escola da montanha abaixo. Eu sou sem dúvida o próximo alvo do atacante, seja ele quem for. Tenho certeza. Afinal, sou eu quem está mais próximo. De súbito, Yutaka se deu conta de que criava uma nuvem de poeira atrás dele. Oh não. Não, isso é muito ruim. É pior que tomar uma injeção na testa. Merda, isso não é hora para minhas piadinhas chifrins.
Então, Yutaka mudou seu movimento, batendo as palmas nas mãos. A mão direita empunhava o garfo, por isso estava com o punho fechado, e as solas dos sapatos no chão, para que seu corpo não deslizasse pelo íngreme declive abaixo. Ele sentiu a pele das mãos esfolando, mas não se importou. Merda, se alguém me vir agora, rachará graça de meus movimentos. Um verdadeiro homem besouro. Depois de alguns minutos avançando dessa forma, Yotaka, por fim, parou e se virou lentamente para trás. Por entre as árvores pôde distinguir o pico da montanha, onde as duas colegas de turma foram assassinadas, muito distante em sua percepção. Tudo estava calmo. Ele apurou os ouvidos. Nenhum som. Vou conseguir escapar? Estou a salvo agora? Quando respondia às próprias perguntas, sentiu algo lhe segurando o braço. Yutaka estava confuso por causa do medo e de sua boca saiu um grilo. Idiota! Alguém murmurou. A força comprimindo seu braço desapareceu, dando lugar a uma mão morna lhe cobrindo a boca. Porém, a voz não entrara no ouvido de Yutaka, que, convencido de que foi lançado pelo atacante, com medo sacudiu o garfo que empunhava na mão direita. O garfo fez um som metálico e parou. Por algum motivo, nada aconteceu. Yutaka abriu os olhos com cautela. A sombra diante dele usava um casaco da escola. Esquivou-se e bloqueou o garfo com sua grande pistola automática Beretta M92 SBF, levantada em frente ao rosto. O rapaz empunhava a arma na mão esquerda, considerando suas respectivas posições e o fato de que sua mão direita cobria levemente a boca de Yutaka. Se o rapaz não fosse canhoto, o garfo de Yutaka o teria penetrado bem fundo. Mas esse rapaz era canhoto, e havia apenas um rapaz canhoto na turma B. Isso foi perigoso, Yutaka. Abaixo da franja de seu cabelo, modelada com um gel que ia fazer parecer molhada, suas sobrancelhas retas se ergueram num ângulo acentuado, e abaixo delas se viam seus olhos penetrantes, mas bem humorados. Finalmente havia o brinco em sua orelha esquerda. O rosto, o mais simpático da turma B, na opinião de Yutaka, era o do terceiro homem, Shinji Mimura, o estudante número 19, que sorriu para ele e removeu gentilmente a mão do amigo. Estupefato, Yutaka abaixou seu garfo. Então finalmente gritou: Shinji! É você, Shinji! Seu idiota! Shinji Mimura sussurrou de novo e cobriu a boca de Yutaka. Aquele viado começara a berrar ao liberá-lo. Ordenou: Por aqui, siga-me sem fazer barulho. Shinji. Shinji caminhou na frente dele por dentro dos arbustos baixos. Enquanto Yutaka o seguia atordoado, ele constatou que a paisagem da ilha que ele viu como numa fotografia aérea era bastante plana. Em questão de minutos, ele cobriu uma boa distância declive abaixo. Yutaka então olhou para as costas de Shinji Mimura à sua frente, mas nesse momento ele foi assaltado de repente por uma dúvida e instantaneamente seus joelhos fraquejaram. Será que Shinji matou Yumiko Sakai e Yukiko Kitano? E agora veio atrás de mim? Mas, sendo assim, por que ele ainda não me matou? Quer dizer, vamos lá. Eu sempre pensei que ele fosse o meu melhor amigo e Shinji sabe disso. Se ficarmos juntos, Shinji pode, por exemplo, me usar como vigia enquanto dorme. Isso ajudará a aumentar suas chances de sobrevivência. Então, quando formos os últimos restantes, Shinji me matará. Nossa, que grande ideia. Se isso fosse um videogame, era o que eu faria, sem dúvida. Mas Yutaka afastou esse pensamento. Seu idiota, o que está pensando? Shinji não tinha uma metralhadora, e aquele som certamente era de uma. Ele não tem uma metralhadora e nenhuma outra arma faria aquele barulho. Fora isso, o principal é que estamos falando de Shinji. Ele é meu melhor amigo. Ele jamais mataria aquelas garotas como se fossem vermes. Alguma coisa errada, Yutaka? Shinji se virou e sussurrou. Vamos logo. Yutaka, ainda atordoado, continuou acompanhando Shinji. Shinji caminhava devagar e com cautela, parando depois de cobrir uma distância de cerca de 50 metros. Com a arma na mão direita, ele apontou para os pés e disse a Yutaka: Aqui, passe as pernas por cima. Yutaka contraiu os olhos e notou um pedaço de linha fina e de cor discreta esticada horizontalmente com firmeza entre as árvores. Isso não é uma armadilha, Shinji disse depois de passar por cima da linha. Se você se encaixar nela, a lata vazia amarrada a ela bem adiante cairá. Fará um ruído. Yutaka concordou, de olhos arregalados. Shinji devia ter
se escondido por ali, e aquilo era um tipo de alarme. Incrível, o terceiro homem era mais que apenas um atleta talentoso do basquete. Yutaka passou por cima do fio. Alcançaram mais uns 20 metros até chegar dentro de um bosque um pouco profundo, quando Shinji parou e disse a Yutaka: Vamos sentar. Yutaka sentou de frente para Shinji, percebendo que ainda segurava o garfo. Ele o lançou no chão. Ao mesmo tempo, voltou a sentir uma dor lancinante na palma da mão esquerda e no pulso direito. A pele esfolara, deixando exposta a carne vermelha de suas articulações, em particular os dedos da mão direita. Vendo isso, Shinji abaixou a arma e puxou debaixo de um arbusto próximo que parecia ser seu kit de sobrevivência. Tirou dele a garrafa de água e uma toalha, da qual ele umedeceu uma ponta e disse: Me dê suas mãos. Yutaka as estendeu e Shinji limpou toda a extensão das palmas gentilmente. Depois rasgou a parte seca da toalha em tiras finas e envolveu com elas as mãos do amigo em substituição a curativos. Yutaka agradeceu. Depois perguntou: Então, você se escondeu aqui? É, Shinji confirmou, sorrindo. Daqui pude te ver de relance se movimentando pelos arbustos. Você estava muito distante, mas não tive dúvida de quem era. Por isso, mesmo correndo certo risco, eu o acompanhei enquanto corria. Yutaka sentiu um aperto no peito. Shinji arriscou a vida por ele. Se você se movimenta às cegas, aí sim é perigoso. É. Yutaka estava prestes a chorar. Obrigado, Shinji. Que ótimo. Shinji respirou de súbito. Queria muito te ver. Mesmo se tivesse de morrer por isso. Os olhos de Yutaka lacrimejavam. Porém, ele conteve as lágrimas e desviou o assunto. Há pouco eu estava bem perto daquelas duas e não fui capaz de ajudá-las. Sim, Shinji disse. Eu também estava vendo e acabei encontrando você. Não se deixe bater por isso. Também não pude responder ao chamado delas. Yutaka concordou com a cabeça. Seu corpo tremeu ligeiramente ao recordar a cena das duas colegas de turma mortas, apenas momentos antes. Restam 27 estudantes. 26. Shuya, Noriko e Shogo acabaram se movendo aproximadamente 100 metros em direção sudoeste de sua posição anterior. Passava das 9 da manhã quando Shogo terminou de amarrar o fio ao redor do mato. O sol estava alto e o ar exalava o aroma de uma floresta na primavera. O mar, visível por entre as árvores conforme eles se moviam, emitia um brilho azulado, e mais além via-se as ilhas alinhadas no mar interior de Seto. Se fosse um passeio pela montanha, esse seria um local ideal. Mas eles logicamente não estavam passeando. Cada barco trafegando ao redor da ilha a uma grande distância era apenas um minúsculo ponto, sendo o mais próximo um barco patrulha de casco cinza, encarregado da região oeste. Mesmo ele estava muito distante, mas podia-se notar uma metralhadora em sua proa. Depois de terminar de instalar o fio, Shogo respirou fundo e se sentou em frente de Shuya e Noriko. Ele pôs a carabina sobre os joelhos. O que houve? Vocês estão muito quietos. Shogo perguntou, vendo Shuya e Noriko calados. Shuya levantou a cabeça e olhou para o rosto de Shogo. Ele pensou um pouco antes de falar. O que levou as duas a fazer aquilo? Shogo ergueu as sobrancelhas. Yumiko e Yukiko? Shuya confirmou. Depois de hesitar um pouco, ele disse. Quer dizer, deveria ser óbvio, pelo menos era algo previsível. Bem, de acordo com as regras deste jogo, ele suspirou. Devemos nos matar uns aos outros. Shogo pôs outro cigarro entre os lábios e o acendeu com seu isqueiro. Elas pareciam grandes amigas, ele disse. Faziam parte de um grupo religioso, não é? Shuya concordou. Elas eram garotas muito normais, mas talvez a religião sempre as tivesse separado das outras meninas como Noriko e o grupo neutro que incluía Yukio Utsumi e suas amigas. Elas eram membros de algum grupo religioso shintoísta chamado Igreja do Vale. Essa igreja fica no banco do rio Yodo, fora da rodovia nacional, logo na entrada sul. Talvez fosse por isso. Shogo expirou fumaça. Você sabe, amar o próximo como a si mesmo. Não creio, Noriko disse.
Elas não eram, pelo menos Yumiko costumava dizer, fiéis muito praticantes. Diziam que não entendiam muito de religião e que para elas a igreja era apenas um local de socialização. Compreendo, Shogo murmurou, e olhou para baixo. Bem, os bons nem sempre são salvos, e este jogo não é exceção, mas tem inveja daqueles que seguem sua consciência, mesmo cometendo erros, sendo rejeitados pelos outros. Ele olhou para Shui e Noriko. Elas tentaram acreditar em seus colegas de turma. De certo, acharam que se todos estivéssemos reunidos, acabaríamos sendo salvos. É algo a ser elogiado, porque nós mesmos não poderíamos agir assim. Shui respirou fundo e concordou com Shogo. Depois de um tempo, disse: Não acho que você seja um inimigo. Por isso quero confiar em você. Noriko confirmou. Eu também. Não acho que você seja uma pessoa. Shogo balançou a cabeça e sorriu. Pelo menos não sou do tipo que engana garotas, eu acho. Shui esboçou um sorriso e disse: Então, não vai nos contar? Bem, se não pode nos contar como escaparemos, tudo bem, mas por que não? Seria por medo de que falássemos demais caso encontrássemos com os outros e puséssemos tudo a perder? Ou porque não devemos confiar nos outros? Pelo menos é o que você está pensando? Pare com o interrogatório, não sou tão inteligente. Mentirosa. Shogo apoiou os cotovelos contra os joelhos e, sempre com o cigarro entre os lábios, segurou o queixo e olhou de lado por um tempo. Então voltou a olhar para eles. Shuya, você tem razão sobre o porquê de eu não poder dizer nada. Odiaria se os outros descobrissem sobre meu plano. E mesmo que vocês dois se mantenham calados quanto a isso, não queria que os outros soubessem que vocês têm conhecimento do plano. Por isso não posso lhes contar. Depois de refletir um pouco, Shuya trocou olhares com Noriko. Olhou para Shogo e aceitou. Ok, então eu entendo. Vou confiar em você, mas... Algo mais o incomoda? Shogo perguntou. Shuya balançou a cabeça. É que, se pensarmos bem, não parece haver nenhum jeito de escapar. Por isso eu acho estranho? Shuya balançou a cabeça, confirmando. Shogo respirou e esmagou seu cigarro no chão. Ele passou a mão de leve pelos cabelos curtos. Tudo tem falhas. Bem, pelo menos na maioria dos casos. Falhas? Sim, um ponto fraco. Meu objetivo é atingir esse ponto fraco. Shuya não entendeu. Ele contraiu os olhos. Shogo continuou. Eu conheço esse jogo melhor do que vocês dois. Por quê? Noriko perguntou, lançando a ele um olhar de perplexidade. Não me encare com esses olhões, garota. Sou tímido. Ela sorriu, voltando a indagar. Por quê? Shogo coçou de novo a cabeça. Shuya e Noriko esperavam. Por fim, Shogo falou. Vocês sabem o que acontece com os sobreviventes deste jogo? Shuya e Noriko se entreolharam e balançaram negativamente a cabeça. Tinha razão. Havia apenas um sobrevivente no programa. Depois de conseguir chegar ao final do jogo de matança de colegas de turma, sob a mira dos soldados das Forças Especiais de Defesa, punham o sobrevivente de pé em frente a uma câmera de vídeo para que pudessem ter uma imagem do vitorioso para as notícias. Sorria. Você deve sorrir. Mas eles não tinham ideia do que acontecia com o vencedor depois disso. Shogo prosseguiu, olhando para Shuya e Noriko. O vencedor é forçado a se transferir para outra escola, instruído a não mencionar o jogo e a levar uma vida normal. Somente isso. De repente, Shuya sentiu o peito apertar e o rosto se contrair. Ele olhou para Shogo e notou que Noriko prendia o fôlego. Shogo disse. Eu estudava na turma C do 9º ano da Escola de Ensino Fundamental número 2, Municipal de Kobe, província de Hyogo. Depois de uma pausa, completou. Sou sobrevivente do programa realizado na província de Hyogo no ano passado. Restam 27 estudantes. 27. A expressão no rosto de Shogo relaxou um pouco conforme prosseguia. Até ganhei um cartão autografado pelo Supremo Líder. Que honra! Parecia a gratuja de uma criança do jardim da infância. Mas nem me lembro dos detalhes, porque eu atirei no lixo. Em visível contraste com a voz jovial de Shogo, Shuya continha a respiração. Havia possibilidade para que qualquer estudante do 9º ano do ensino fundamental de acabar no programa. Mesmo assim,
as chances de estar numa turma e ser escolhido 2 vezes seguidas. Seria possível? Logicamente, isso não aconteceria se fosse pela circunstância especial de Shogo repetir o ano escolar. Mas de qualquer forma, falando sinceramente, a probabilidade é semelhante a de acertar sozinho na loteria. Mas agora tudo se encaixava. O fato de Shogo estar tão familiarizado com o jogo, como ele notou o gás do sono dentro do ônibus e as cicatrizes por todo o seu corpo. Mas, se fosse verdade, era uma história completamente absurda. Isso é, Shuya disse. Isso é absurdo. Shogo deu de ombros. O jogo foi em julho, mas permaneceu hospitalizado por um bom tempo por causa dos graves ferimentos que sofri. E quando estava preso na cama, aproveitei o tempo para estudar sobre um monte de coisas, incluindo este país. As enfermeiras e o pessoal do hospital eram realmente gentis e pegavam emprestados os livros da biblioteca para mim. O hospital foi como uma escola. De qualquer forma, foi por isso que acabei repetindo no ano. Mas Shogo olhou de novo, direto para eles. Devo confessar que jamais esperaria poder participar outra vez deste jogo maravilhoso. Logicamente, Shuya lembrou de sua recente, de fato fora 3 horas antes, conversa, quando ele perguntou: já matou alguém antes do representante de turma? Shogo respondeu: bem, desta vez foi o meu primeiro. Depois de um tempo, Noriko perguntou: portanto, os que foram selecionados? Ela começou, mas refez a sentença, possivelmente imaginando que soava como ganhar um prêmio numa rifa. Portanto, aqueles que já participaram não são isentos? Shogo finalmente sorriu. Eu sou a prova de que isso não acontece. Pelo que dizem, as turmas são escolhidas aleatoriamente por computador, certo? Na realidade, sinto que minha experiência me concede alguma vantagem, mas isso não faz de mim um caso especial. Não seria esse também mais um caso de igualdade perversa? Shogo formou uma concha com a palma da mão ao redor do isqueiro e acendeu outro cigarro. Agora vocês entendem como eu detectei o odor do gás e... Ele apontou para a cicatriz acima de sua sobrancelha esquerda. Essa cicatriz. Que coisa horrível! Noriko exclamou como se estivesse a ponto de chorar. É terrível demais. Não diga isso. Shogo abriu um sorriso. Graças a essa experiência, eu tenho a chance de salvar vocês dois. Shuya estendeu sua mão para Shogo. O que é isso? Não sei ler mãos. Shuya sorriu e balançou de leve a cabeça, então disse: desculpe ter falado algo há pouco, dando a impressão de que eu desconfiava de você. Um aperto de mão. Vamos ficar juntos até o final. Está bem. Shogo replicou como se estivesse convencido. Ele segurou a mão de Shuya e a chacoalhou de leve. Noriko sorriu, aliviada. Restam 27 estudantes. 28. Kinpatsu Sakamochi, o supervisor do programa, estava sentado em sua escrivaninha na sala reservada aos funcionários da escola, remexendo alguns documentos espalhados desordenadamente. Em cada extremidade da sala, um soldado das Forças Especiais de Defesa plantava guarda ao lado das janelas norte e sul, cobertas por placas de aço e equipadas com aberturas para armas. As luzes permaneciam acesas todo o tempo, porque a luz externa praticamente não penetrava no cômodo. Sentados em mesas à frente de Sakamoto, outros 5 ou 6 soldados olhavam cada qual para o monitor dos computadores enfileirados à sua frente. Mais 3 deles usavam fones de ouvido conectados a outra máquina de frente de um computador. Na parede oeste havia um grande gerador fornecendo energia para as luzes, computadores e demais equipamentos com seu ruído baixo se espalhando por todo o cômodo. Apesar do sistema de vedação de som, os outros soldados descansavam na sala onde os estudantes haviam estado. Bem, Yumiko Kusaka morreu às 8h42 e... Yukiko Kitano também morreu no mesmo horário. Sakamoto jogou seus longos cabelos para trás das orelhas. Como estou ocupado. O velho telefone preto sobre a escrivaninha soou, e sem largar a caneta que empunhava, Sakamoto, impaciente, atendeu. Sim, aqui é a escola da ilha Hokushima, sede do programa da turma B, 9º ano, Escola de Ensino Fundamental Shiroiwa.
Sakamoto atendeu num tom de voz descortês, mas no instante seguinte se levantou ereto, segurando o telefone com ambas as mãos. Sim, senhor diretor de ensino. Quem fala é Sakamoto, superintendente. Agradeço. Tudo que o senhor recentemente fez por nós. Sim. Sim, senhor. O meu segundo acabou de completar 2 anos. Sim. Minha esposa está grávida do terceiro. Oh, não, de forma alguma. Apenas porque o declínio da taxa de nascimentos é um sério problema para a nossa nação. Em que posso ajudá-lo? Sakamoto ouviu por alguns instantes antes de sorrir. Ah, não diga! Então o senhor apostou seu dinheiro em Shogo Kawada? E eu em Kazuo Kiriyama. É o favorito nas apostas. Não. Bem, Shogo Kawada é um sério competidor e além de tudo tem experiência. É algo raro? Ter alguém com vivência no jogo? Claro, ele continua vivo. Quanto o senhor apostou? Nossa, que valor alto! Como? A situação atual? Creio que o senhor pode acompanhá-la por seu monitor, na página altamente secreta do governo. Ah, bom, o senhor não é bom com computadores? Bem, senhor, então... Claro, se o senhor puder esperar um minuto, por obséquio. Sakamoto afastou o fone de ouvido e chamou um soldado de aparência durona sentado em frente dos monitores. Ei, Kato, Shogo ainda está em companhia daqueles dois? O soldado chamado Kato digitou silenciosamente em seu teclado e respondeu curto e grosso. Está. As ondas elétricas emitidas pelas coleiras permitiam visualizar a localização de cada estudante no mapa no monitor. Sakamoto começou a contrair de leve o rosto em desagrado à resposta fria de Kato, mas então se deu conta de que esse rapaz era apenas um dos muitos estudantes problemáticos com os quais se acostumara na época em que ainda era um mero professor do ensino fundamental. Ele encostou de volta o fone no ouvido. Desculpe por fazer esperar, senhor. Vejamos. Shogo Kawada está agora na companhia de outros 2 estudantes, Shuya Nanahara e Noriko Nakagawa. Ah, sim. Bem, os 3, no momento, falam sobre escapar juntos. O senhor gostaria de ouvir as gravações das conversas entre eles? Ah, sim. Sim, senhor. Não acho que ele esteja falando sério. Quer dizer, é difícil, mas se pensarmos bem, é um blefe. Provavelmente. Quer dizer, é impossível escapar. Oh, sim. Só um momento, senhor. Documentos. Sim, Shogo Kawada, correto? Aparentemente, na escola anterior, nunca levantou suspeitas. Nenhuma ação ou declaração contra o governo. Sim. Seu pai morreu durante o jogo anterior. Parece que se embebedou e declarou algo contrário ao governo. Mas o próprio Shogo parece ter admitido que foi um grande consolo, pois o pai era um inútil. Ah, de certo não se entendiam bem. Talvez o pai dele insistisse em algum tipo de compensação financeira. Sim, senhor. Se for assim, ele está melhor com aqueles 2 que lutando sozinho. Shuya Nanahara é um atleta altamente capaz, logo será útil, embora Noriko Nakagawa esteja ferida. Sim, nosso Tahara atirou nela. Sim, claro. Eles confiam totalmente em Shogo Kawada. Ajudar uma moça ferida é, a meu ver, uma estratagema simplesmente brilhante. Ele tem dito coisas de tocar o coração. Com um sorriso subserviente, Sakamoto ergueu as sobrancelhas ao ouvir a voz do outro lado do aparelho. Ele jogou os cabelos para trás da orelha com a mão que estava livre. O quê? Ele replicou. Improvável. Quer dizer, aquilo ocorreu em março. Eu recebi um comunicado governamental. Mas se isso for verdade, então justo agora. Sim, senhor. Os oficiais do governo central sempre tendem a exagerar. Além disso, são estudantes do ensino fundamental. Eles não saberiam que podemos ouvir tudo o que falam. Exatamente agora, nenhum estudante está ciente de que está sendo escutado. Sim, senhor. Então, sim, senhor. Muito bem, então. Oh, não, por favor. Eu não poderia aceitar. Ah, é? Bem, nesse caso, obrigado, senhor. Então, passar bem. Sim. Sakamoto respirou fundo e desligou o telefone. Segurou de novo sua caneta e exclamou. Ah, como estou ocupado. Jogou os cabelos para trás e começou a escrever com afinco, como se estivesse colado ao documento. Restam 27 estudantes.